Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aquilo que o Senhor não resiste é um coração contrito e quebrantado. E isso é nós que preparamos o nosso coração para o momento com Deus, para o nosso momento de intimidade em casa, quando a gente buscar o Senhor, para o momento do culto, quando nós vamos entregar a nossa adoração a Deus, para o momento de palavra. É nós que preparamos, é nós que abrimos e falamos: Pai, o que o Senhor quer falar comigo? Eu recebe essa adoração, Pai, agora, em nome de Jesus, eu canto a Ti, eu Te engrandeço. Nós que declaramos, nós que nos predispomos a entregar a Deus, é uma decisão nossa. Então, que nós todos estejamos decididos a ter um coração para receber aquilo que vem do Pai, para que o milagre aconteça nessa manhã. A palavra de Deus aqui, que é a palavra de Deus que nós sabemos, porque aos nossos olhos, olhando, aos nossos olhos carnais, são apenas letras, né? E a palavra fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que esse Espírito vivifique o teu coração e o milagre aconteça, que essa palavra se torna rema na tua vida, se torna algo presente, algo realmente executado em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em João, capítulo 6, em nome de Jesus. Aqui Jesus, já em seu ministério, pregando o amor de Deus, e era tudo muito confuso para as pessoas, os fariseus buscando falha em Jesus, para prendê-lo, para matá-lo, até que veio no coração deles um ímpeto de matar a Jesus, quando ele declarava que era filho de Deus, quando ele declarava que o Senhor tinha planos na vida daqueles filhos, de todos aqueles que se arrependesse, de todos aqueles que compreendesse que o Messias estava ali. Enfim, era uma mensagem dura, era uma mensagem onde eles esperavam um Salvador vindo de um lugar distante, ou vindo de um lugar que não fosse ali de Belém, da Galileia. Então eles estranhavam tudo o que estava acontecendo, mas os sinais que Jesus fazia e a autoridade com que ele falava, muitos criam e seguiam Jesus. Em João 6 diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Jesus diz aqui, viu, irmãos, ele pergunta. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejavam, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, Jesus sabia
que ele seria, aquele povo queria tornar Jesus rei. E Jesus, sendo humilde, sabendo do propósito de Deus, que Deus tinha para a vida dele e para a humanidade, ele se retirou, para justamente não ser declarado nada, porque Jesus sabia o propósito do coração de cada um. Jesus sabia o que os fariseus sentiam antes mesmo deles dizerem alguma coisa. Quando eles perseguiam, Jesus falava: eu sei o que vocês estão pensando. Não é verdade? E aqui ele declarou, ele sabia que o povo queria proclamar ele rei, e então ele se retira com humildade para cumprir aquilo que Deus tinha para a humanidade através da vida dele. Mas o detalhe aqui é que Jesus, ele foi sensível, ele tinha ciência de quem o seguia. Ele estava pregando já as boas novas do Evangelho, trazendo clareza sobre o Messias, sobre a vinda do Filho de Deus. Então ele estava trazendo algo novo, e uma multidão, 5.000 homens, só contando os homens. Devia ter aproximadamente umas 10.000 pessoas, contando crianças e mulheres. A gente deduz isso, né? Pode ter mais ou menos. Jesus, ele compreendeu algo que estava sendo necessário ali. E ele pergunta aos seus discípulos: onde compraremos pão para estes que comeram? No final do versículo 5, onde compraremos pão para estes comerem? Ele levanta uma questão, porque ele vê uma necessidade. Porque aqueles que estavam com ele já estavam há algum tempo e tinham fome, tinham necessidade de algo. Ou seja, Jesus, ele tem a sensibilidade de olhar, mesmo estando com cada um e o pessoal seguindo, do que era a comunhão ali, do que era necessário para que eles ficassem fortes fisicamente. Mas ele não estava falando ali, depois a gente vai decorrer, que não era apenas de uma necessidade física, mas era também de uma necessidade espiritual. Era para que se cumprisse. E no versículo 6, mas dizia isso, o que ele acabou de perguntar, onde compraremos, para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. No versículo 6, tá? Nós lemos agora. Jesus sabia o que aconteceria. Ele sabia o que era necessário para fazer, para alimentar todos ali. Porque ele conhecia o que cada um passava, ele conhecia o que os filhos, o que os discípulos, os que o seguiam necessitavam. E essa é a mensagem que Deus traz para nós. São filhos saciados. Nós somos filhos saciados. Porque se nós temos andado insaciáveis, que nada nos supre aquilo que a gente precisa, a gente sempre quer mais, a gente não teve compreensão daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que a gente de fato precisa, ou os nossos olhos, ele tem buscado além daquilo que é necessário para a gente viver. Amém? E no versículo 30 a seguir, diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e o creamos em ti? Que operas tu? Que operas tu? É uma pergunta. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão, de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Uma pausa aqui no versículo 32. Ou seja, os judeus, eles esperavam o Messias que quando ele viesse, da mesma forma como vinha o maná do céu, que eles deduziam que é que Moisés havia trazido, o Messias traria também dessa forma. Mas, de certa forma, ele se remete ao que Deus trouxe realmente, o pão vivo que desceu do céu. Deus trouxe o pão vivo, ele entrega o seu Filho em nosso favor e alimenta as nossas necessidades. Ele nos religa a Deus
nos traz de encontro aquilo que o Senhor Jesus se entregando na cruz, ao meu e teu favor, Ele faz aquilo que é suficiente para que a gente se religue ao Pai. Amém? O Cordeiro é entregue sem mácula, sem pecado, como uma oferta suficiente para o meu pecado e para o seu pecado. E já não é mais necessário fazer uma oferta a Deus, de entrega de um novilho puro, sem mácula, porque o Senhor Jesus já foi entregue ao meu e seu favor. Isso é suficiente, isso é o necessário. É o que Jesus estava ensinando. Só que eles esperavam o maná do céu. Eles esperavam as codornas. Eles esperavam o alimento que vinha, algo sobrenatural. E era mais sobrenatural do que o próprio maná. Não é verdade? E a gente segue aqui no 33. Primeiro Jesus, ele corrige, né? Ele fala, não é Moisés que trouxe, foi meu Deus que trouxe. Vamos ler novamente o 32, ó. E disse-lhe Jesus, pois Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Receba, irmãos, em nome de Jesus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus. Ou seja, por que seria feita uma analogia pelo próprio Jesus, declarando como pão, da vida dele entregue como pão, o pão vivo que desceu do céu, e dá vida ao mundo. Ou seja, aquele pão entregue é o que traria alimento necessário ao mundo. Ou seja, a palavra aqui, ela só está sendo exposta, porque nós conhecemos tudo isso. Mas se a gente não tomar posse, o que acontece, irmãos? Esse mundo, ele vai cegando a cada dia as palavras que nos trazem esperança. A palavra que nos permanece de pé. Aquilo que nos faz ter vida. Aquilo que nos traz alegria. Aquilo que nos traz regozijo. Que é a presença de Deus, que é o poder de Deus, que é a unção de Deus em nós. É o que nos traz alegria, não é verdade, irmãos? Quando nós vimos uma família consagrando o filho, como eu tive a oportunidade, graças a Deus, de consagrar os meus 2 filhos ao Senhor, a gente olha essa lindeza, beleza que é uma família assim, a gente percebe o quanto nós, né, Judásio, necessitamos de Deus, para fazer com que os nossos filhos conheçam o caminho, e o quanto a nossa família foi formada por Deus. Por mais que vocês se conheceram aí no mundo, mas hoje foram sarados e estão casados, em nome de Jesus Cristo, é uma família sacerdotal. Amém? O Senhor purificou, mudou a sua verdade, mudou a realidade e fez uma família transformada. Mas o que nos faz vivos, irmãos, é o poder de Deus. Só que esse mundo vai nos cegando. Quero contar um testemunho. Testemunho antiguinho, tá? Eu quando me converti, aliás, antes de me converter, na minha adolescência, eu já falei isso algumas vezes, eu não vou falar desse ponto, que eu era triste, eu tinha muita dúvida sobre a vida, viu, irmãos? Minha inculcação era a vida, eu achava a vida sem graça. Para mim não tinha graça a vida. Tudo que falava que era legal, eu falava, tá, mas só isso é viver? É. E aí depois a gente morre? E vai para onde? Aí cada um falava uma coisa. Não sei para onde vai. Não, você volta, você é reencarnado, você não sei o quê. Cada um falava, eu falei, mas só? E acabou? E eu fui crescendo triste. Tinha um momento que o diabo, ele vai colocando, porque essa é a intenção dele, roubar, matar e destruir. E ele já tinha um plano, porque Deus já iria tomar a minha vida nas mãos dele, a sua transformação, um milagre, a minha conversão. Então o diabo já estava investindo ali, colocando uma tristeza profunda no meu coração. E chegou um momento, irmãos, que eu não conseguia olhar no meu olho no espelho. Eu perdi a graça, não só na vida, como a graça em ser quem eu era. De verdade.
eu me achava sem graça, me achava... Eu comecei, o diabo colocou uma mentira no meu coração, uma baixa autoestima tão grande, que eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu não gostava do meu nariz, dos meus olhos, do meu cabelo, do meu rosto, do meu braço, da minha mão, de quem eu era, de como eu falava, de como eu pensava, do que eu esperava da vida. Eu não tinha, eu escovava os dentes, eu lavava o meu rosto, e eu evitava, irmãos, olhar no meu olho. E quando eu olhava, eu falava assim, cara, eu falava para mim, você não presta, cara. Eu sentia isso. Era isso que o diabo colocava no meu coração. Uma tristeza tão profunda, tão profunda. E eu com 17 para 18 anos me converti, isso no ano de 2000. E eu não tinha vontade de fazer mais nada. E quando eu me converto, eu vou para o encontro, né, o fogo no altar. E lá no encontro, hoje o fogo no altar, né, eu conheci a Deus verdadeiramente. Eu tive uma entrega total a Deus ali. Era desesperadora a minha entrega, irmãos. Desesperadora, assim. Eu urrava. Porque eu estava encontrando o tudo na minha vida. O tudo. Porque eu me achava um nada, mas um nada, eu não olhava para mim. Eu tinha desgosto de olhar para mim. E eu encontrei aquele amor que me arrebatou, como te arrebatou. Eu estou contando a minha história, mas eu sei que esse amor, quando chegou na sua vida, trouxe o mesmo sentimento. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Lembra do primeiro amor, irmãos, em nome de Jesus, e volte a Ele. Esse é o nosso sentido, é o que temos que fazer. Se arrepender e voltar sempre ao primeiro amor, continuamente, constantemente, em nome de Jesus. E ali o amor era tão grande, irmãos, tão grande, que eu passei a ter o oposto, eu passei a ter uma alegria em me olhar, em ter uma alegria em conviver. Eu ia para a igreja, aquilo ali, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tinha desgosto de me olhar. Então, quando era para ir para a igreja, que eu já não tinha mais desgosto de me olhar, eu tinha alegria de ir. Alegria de ir, porque eu ia ver os meus irmãos que me ajudaram, que me apresentaram o amor de Deus. Eu ia de bermudinha, de chinelinho lá, e não é um problema ir desse jeito, de forma alguma, é até hoje. Eu estou contando como eu cheguei. De regata, o cabelo maluco lá, usava brinco de cada lado, né? E nem estou falando sobre isso, estou falando como eu cheguei. E do jeito meu lá, e todo mundo me recebeu com amor. E o Deus foi transformando e me transformando o meu jeito de ser, as minhas palavras, a alegria no meu coração. E quando eu fui nesse encontro, de verdade, irmãos, eu falava, aqui é um pedaço do céu. Não é possível, eu sentia isso. É meu jeito de pensar naquela idade, 17 para 18 anos, eu falava, o que é isso que eu estou vivendo? Aí passou pelo encontro, deu alguns meses, eu fui para o reencontro, que aí eu fui ser auxiliar de célula. Eu fui para o reencontro, alguns que estejam aqui podem até lembrar dessa vez que eu falei lá na frente, que cada um às vezes queria falar alguma coisa lá, eu falava. E eu falei que eu não queria ir embora dali e que, se possível, eu queria levar todo mundo que estava ali para minha casa. Eu lembro que os irmãos deram risada assim, de alegria, né, de comunhão. Minha mãe estava lá, né, e ela pediu perdão para mim de uma coisa nada a ver, que eu falo, muito engraçada, né, de que ela me deixava jogado de canto lá. E eu nem lembrava, porque eu tinha 2, 3 anos, e ela pedindo perdão para mim daquilo. Eu falei, mãe, poxa. E eu todo lá com vergonha dela pedindo perdão, mas era algo que estava no coração dela, da vontade dela de pedir perdão. Eu estava maravilhado com tudo aquilo, irmãos. Então, no corpo de Cristo, e eu falava, o que é isso que eu estou vivendo? Que amor é esse? Que, na verdade, eu não sou aquela negação que eu era quando me olhava no espelho, aquela tristeza. Eu encontrei a resposta para a minha vida hoje tem sentido. A alegria da vida não era só aquilo de ter sucesso, né, e conquistas. Não, tinha um propósito. Eu tenho uma mensagem a dizer. Eu tenho as boas novas, nós temos algo para dizer para o próximo. Eu tenho algo para fazer para o necessitado que está do meu lado, porque já fui necessitado por muitos momentos, e muitos momentos eu preciso. Quantas vezes, irmãos, o Projeto José me abençoou?
Às vezes que a gente esquece de trazer um macarrãozinho, um açúcar. Eu fui abençoado algumas vezes pelo Projeto José. No início da minha conversão, quando eu estava ali, eu prestes a casar e tentando a vida, e entrando no mercado de trabalho, e aprendendo a fazer conta, e organizar a vida, a casa, e da sobra deu no vermelho, faltou, e vai faltar macarrão, e meu Deus, o que eu faço? E eu já líder de célula, eu falava assim, acho que eu vou ter que fazer uma fichinha para eu mesmo. Porque o líder de célula fazia a ficha da cesta básica para as ovelhas da célula. E eu com vergonha, assim, vergonha, porque eu falava, puxa vida, eu preciso organizar a minha vida. E por alguns momentos, algumas vezes ali, não tantas, mas graças a Deus, momentos importantes, eu fui abençoado com o Projeto José. E a comunhão me trouxe uma alegria tão grande, que mudou o meu ser. Eu fui saciado, irmãos. Eu tinha uma sede que com 16 anos, eu fui fazer terapia. Fui fazer, porque é o que me recomendaram. Recomendaram para minha mãe falou, filho, se essas suas perguntas aí eu não sei responder não. Mas tem uma amiga minha que faz terapia em grupo aqui. Eu falei, mãe, dá esse negócio aqui que eu vou lá. Vamos lá. Minha mãe me levou, aí tinha as amigas dela, um grupo. E eu fui fazer terapia, pensar sobre a vida, irmãos, olhar a revista e recortar o que a vida representava para mim. Eu coloquei um céu, uma árvore, para tentar enxergar o que essa vida que para mim era muito sem graça. E eu encontrei alegria no amor de Deus. No amor de Deus. E a minha família foi gerada ali. Eu encontrei a minha esposa aqui, só que na igreja do centro, numa situação deplorável. Eu vi ela aceitando Jesus, e ela estava numa situação crítica de vida, da vida que ela levava. Achei ela linda, aceitando Jesus. Porque jovem é assim, viu, irmãos? Não se assustem. Vocês já foram jovens, né? Nós já fomos jovens, e os jovens que aqui estão, o jovem, ele, tem um botãozinho de beleza, assim, de bonito. Chegou uma menina bonita na igreja, ele, ai meu Deus, uma menina bonita. E a coisa de jovens, faz parte. A gente que está com eles ali fala, normal, tá? Achar a menina bonita e a menina achar um garoto bonito. E eu vi ela lá, aceitando Jesus, numa situação muito difícil. E a vida dela foi transformada milagrosamente. Da vida que ela levava, milagrosamente. Eu falo, irmãos, porque dali em diante, praticamente, eu a vi todos os dias da minha vida. Eu a via ela passando crise de abstinência, eu a via crescendo, amadurecendo, o Espírito Santo tratando na vida dela, mudando. E eu era maravilhado com tudo aquilo. Maravilhado com o poder de Deus no ser humano. Eu fui saciado, nós fomos saciados. O Senhor nos traz e te traz a memória, a tua conversão, o quanto as nossas necessidades foram supridas, o quanto nós olhamos tudo de maneira diferente, o alimento, a vida, os prazeres da vida, o Senhor foi colocando cada coisa no seu lugar, e é isso que aconteceu. O Senhor ali, quando Ele olha a necessidade do povo, e Ele dá o alimento, os pães e os peixes, Ele não está apenas dizendo, coma, e leve um pouco com você, ou sobre. Não, Ele está dizendo assim, olha, eu olho para a sua necessidade. Eu sei o que você passa, você que me segue, eu sei da tua necessidade. Eu sei quais são os seus anseios. Eu sei o que você precisa para ter uma alegria repleta, completa, constante. Mesmo que a gente passe por lutas. Amém? Paramos no 33. Obrigado, irmãos. Vou ler o 32 de novo, irmãos, para dar a introdução. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu do pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Os discípulos disseram. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Amém? Ou seja, o Senhor declara para nós, ó, quem vem a mim não terá fome e sede. Você vai ser saciado. Nós somos filhos, não mimados, tá, irmãos? Porque esse é o parâmetro de Deus para nós, mas filhos saciados, porque o filho mimado, ele fica birrento, né, e quer mais. O filho que permite-se ser mudado por Deus, ele é humilde, ele compreende aquilo que Deus deu e ele acha suficiente, porque ele sabe que Deus está dando o necessário para que ele não precise mendigar o pão, e nem demais para que ele não venha se ensoberbecer. Ele é constante, ele se sente saciado pelo poder de Deus, porque não é só o alimento físico, é o alimento espiritual. E quando a gente tem um alimento espiritual, do pão vivo que desceu do céu, nós temos toda a nossa necessidade suprida, espiritualmente. Então nós temos o equilíbrio que a gente precisa. Versículo 40. Diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós somos saciados no que diz respeito à vida eterna. Deus nos sacia tanto por completo, que não é apenas com pão físico, com alimento, com a nossa sede, que Ele fala, aquele que vem a mim nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, mas sim ele terá salvação. Aquele que crê terá salvação, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós somos saciados de quem somos e para onde nós vamos. Por isso o Senhor nos traz a alegria do viver a cada dia. Por isso que nós compreendemos que esse amor e misericórdia se renovam a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus. Mediante a graça, que é um favor imerecido, nós recebemos. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor se entregou em nosso favor. Um sacrifício que nos saciou. Um sacrifício suficiente. Que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que a entrega na cruz faça jus e seja suficiente na sua vida. Que o seu comportamento, aliás, faça jus à entrega de Jesus na cruz. Que a tua fé faça jus à entrega de Jesus na cruz. Quando Ele declara que Ele é o pão que desceu do céu. Não o maná. Não o maná que vai caindo a cada dia a nossa necessidade, mas não. O sacrifício totalmente necessário, totalmente suficiente para nós, onde sacia toda e qualquer necessidade que nós temos. Versículo 55. Porque a minha carne, Jesus continua declarando, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem em mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Olha a quantidade de promessas que Jesus declara e proclama sobre a minha e a sua vida. 55, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aqui não havia acontecido a ceia ainda. Ele já declara a ceia, mas para os judeus, antes declarar carne e sangue, quando se fala sobre carne e sangue sobre um ser humano, se diz sobre o completo, sobre o ser humano completo, sobre o todo da vida, carne e sangue, né? Então aqui é uma expressão também, além de remeter à ceia do Senhor, fala do completo, ou seja, aquele que tem comunhão com o Pai, com a carne e com o sangue, tem o Senhor por completo. E nós, quando declaramos isso, e cumprimos a ceia do Senhor, renovamos os nossos votos com a aliança do Senhor, nós declaramos que o que Jesus fez é suficiente para nós. Mas nós precisamos viver assim. Quantas vezes nós deixamos a nossa mente vagar com os desejos desse mundo, com a concupiscência dos nossos olhos, que é o que nos faz cair.
com os desejos dos nossos olhos. Porque às vezes nós estamos saciados, nós temos o que é suficiente para fazer a obra de Deus, para ir além, mas a gente quer mais do que é desse mundo, para talvez nos dar mais conforto, para talvez comer uma coisa melhorzinha, para talvez saciar um desejo que a gente tem, físico, de conquista, de ter. Fale com o Senhor, veja aquilo que o Senhor vai trazer um equilíbrio na sua vida daquilo que é necessário e suficiente, porque Ele já veio e entregou o que é suficiente e necessário para saciar a tua sede, para saciar a tua fome. Ou seja, irmãos, trabalhar é uma bênção, é um prazer. Muitos têm a bênção de trabalhar com aquilo que gosta. Eu trabalho com o que eu amo. Eu tenho a sensação de que, não vou exagerar que eu não estou trabalhando, né? A sensação que eu não estou trabalhando, não. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Mas assim, eu fico feliz. O tempo vai e eu não percebo. Mas a nossa alegria não está em apenas trabalhar, irmãos. A nossa alegria está em fazer a vontade de Deus. Trabalhar é algo necessário para que a gente tenha o pão de cada dia. Mas a nossa alegria é fazer a vontade de Deus, seja através do trabalho, mas principalmente com aquilo que o Senhor derramou sobre nós, que é o Espírito Santo em nós. Isso que nos traz alegria, que sacia a tua sede, a tua fome, isso precisa ser manifesto. Ser manifesto através da minha e da sua vida. Precisa ter sensibilidade, e a gente vai ler mais para frente sobre a necessidade do próximo. Aqueles que estão ao nosso lado, qual que é a necessidade? Seja física ou espiritual, dá aquilo que é físico, dá o pão, dá o ovo, dá a farinha, dá o azeite, mas dá a palavra de Deus. Declara aquilo que Jesus... mas não sei falar, declara o que Ele tem feito na sua vida. Aliás, só abre a boca que o Espírito Santo vai dar as palavras. Não sou eu que vai dizer, é o Espírito Santo que vai falar através da sua vida. Mas eu tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito na sua vida. É o que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus. E esse discurso era duro. Nos versículos adiante, 66 até 69, muitos declarando, os que estavam em volta, foram saindo alguns. Porque o discurso que Jesus falava era duro, irmãos. É duro, ainda mais para aquele tempo. Declarar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que ninguém terá mais fome, ninguém terá mais sede. Todas as necessidades serão supridas. Que Ele vai ressuscitar no último dia. Que Ele vem buscar a tua igreja. Era muito duro. Muitos saíram e Ele vira para os discípulos e falou, e vocês, vão também? E Pedro, que era o que mais falava, era o representante deles ali, que mais falava, mais respondia. Ele fala, Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, irmãos, de fato, para quem iremos? O discurso é duro sim, ainda mais nos tempos de hoje. Mas o discurso é declarado. Está na palavra de Deus. Está lá explícito há muito tempo. Como diz o Billy Graham, a palavra de Deus, ela é mais atual do que a manchete do dia de amanhã. Mais atual do que vai sair no site de amanhã. Porque ela é profética. Ela é profética. Ela já fala do fim dos tempos. Ela fala do que nós temos que fazer, irmãos. Que eu sempre falo de quem somos e para onde vamos. Ela já fala. Está ali para quem quiser ver. Ela é dura. Ela é dura. Ela é loucura para quem se pede. Mas para os filhos, para nós, é sabedoria. É sabedoria. Essa palavra dura é sabedoria para nós, irmãos. Volta a falar sobre a família. É sabedoria quando a gente percebe que a nossa necessidade de trabalhar, de falar do amor de Deus para os nossos filhos. Viu, irmãos? É a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho para os nossos filhos. Ensinar no caminho que se deve andar. Não é ensinar só a não roubar, a não matar, a ser honesto, a não mentir, a se comportar na escola, a ser bonzinho com o amiguinho do lado. Não, é ensinar também a palavra de Deus. É você, papai, pregar um dia da semana lá, quando Deus te der a direção, a palavra de Deus para o seu filho. O que a igreja faz é bênção, é um complemento do céu, sem dúvida alguma, estar em comunhão também. Os meus filhos amam.
Meu filho acordou hoje cedo e falou, pai, onde você vai? Eu falei, pai, vai na igreja. Mas a gente não vai? Aí eu falei assim, vamos com o pai, filho? Ele falou, vamos. Aí quando eu fui no banheiro só arrumar as coisas, ele estava capotado de novo assim. E eles estavam muito cansados. E eles já tinham dito que não iriam. E viriam à noite. Também nós voltaríamos à noite. Então eu deixei lá, mas a alegria dele, ele olhou assim. E ontem ele estava na rede aqui, a alegria dele de estar no meio dos adolescentes, no meio dos jovens. Ele, pai, eu amo a rede. Meu filho tem 7 anos. Ele ama ver aqueles de 13, 14, 12, 15, 17, 20, vindo à igreja, na cantina, conversando. Ele ama olhar o movimento. Ele se sente, eu sei o que é a alegria para ele, não é apenas olhar as vidas ali, olhar o movimento. Não, é o poder de Deus que está na comunhão, faz o meu filho amar a igreja. O poder de Deus, através de nós como família, e a sua família, a sua casa, faz com que o seu filho fale, meu pai prostrado, buscando a Deus, que isso? Meu pai é o durão. Que o homem é meio durão, né, gente? Meio durão, é. A gente é assim, né? Faz parte da nossa masculinidade. Fique em paz. Mas a gente é assim, e quando o nosso filho vê a gente se dobrando, sim, porque de fato a gente só se dobra diante de Deus. A gente se dobra diante de Deus. E se Deus dá uma lapada assim no amor na nossa cabeça para a gente ser transformado, glória a Deus, porque a palavra de Deus tem transformado a nossa vida. E não é demérito algum seu filho ver você pedindo perdão, você chorando, prostrado diante de Deus. Eu tenho certeza que aquilo vai ficar gravado na memória dele. Quando ele crescer, ele não vai se perder e falar, nesses momentos de angústia, como eu estou sentindo agora, eu lembro que meu pai fazia. Ele ia lá no quarto dele e chorava aos pés do Senhor, chorava no chão lá de casa. Pode ser um chão de azulejo, de porcelanato, ou de terra batida, ou de cimento queimado, quando foi a primeira casa, quando eu casei. Cimento queimado que tinha buraquinho assim, que o cimento era fininho, a gente colocava plástico e durex assim, ó, para a areia não ficar. E glória a Deus por isso. Seja o chão que for, meu pai se dobrava. Meu pai buscava memória. Seu filho vai guardar. E no momento de angústia, no momento ali da família, diário, meu pai falava do amor de Deus para mim. Meu pai pregava, eu lembro do meu pai falando do amor de Deus. Ele não esperava apenas o pastor dizer. Ele não esperava vir aqui e ver quem vai pregar hoje, a que mensagem que for, ou no Mundo Ágape ver a mensagem. Não, eu lembro do meu pai declarando as palavras de Deus a mim, profetizando sobre a minha vida, orando comigo, impondo a mão sobre mim e vivendo o sobrenatural de Deus comigo em casa. É isso que nos transforma, é isso que nos sacia. A presença de Deus que veio e se entregou por nós, como o pão vivo que desceu do céu. Esse é um maná meu e seu, a cada dia, que não nos dá sede e nem nos dá fome, porque sacia isso, diariamente. Amém? 1 João 4, 9. 1 João 4, 9. E Pedro declarou, a quem iremos, Deus? E de fato, irmãos, nós não temos para onde ir. Sabe por quê? Aquilo que vai fazer você ser totalmente saciado, já foi entregue. Você já tem no teu coração, então não tem para onde a gente ir mesmo. Mas tem um lugar seguro, um lugar maravilhoso, que é o secreto do teu quarto. Amém? Mateus 6,6. Vá até o teu quarto, o teu aposento, em secreto. Busque ao Pai em secreto Ele te responderá. Amém? Glória a Deus, nós temos um lugar. 1 João 4,9 diz assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. E nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto
que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Eu quero destacar esse expressão plena, que na versão revista corrigida que eu estava lendo anteriormente, tem outra expressão. Mas é a expressão plena do amor de Deus manifesta quando nós amamos o próximo. Não porque nós o escolhemos, mas sim porque Deus entregou o seu Filho, como é o início dessa passagem. Não pelas suas qualidades, mas pelo que foi feito na cruz em meu e seu favor. A entrega de Cristo na cruz em meu e seu favor foi o necessário para que hoje nós tivéssemos condições de manifestar o amor de Deus, principalmente como? Amando o próximo. E amando o próximo é a expressão total do amor de Deus em nós. Expressão plena do amor de Deus. É o fim do versículo 12. Essa é a maneira plena. O que é a plenitude? O que é a plenitude? É o completo, é o todo, é o necessário, é aquilo que é a grandiosidade. Ou seja, quando você manifesta o teu amor ao próximo, você faz as obras de Deus. Essas obras que sem ela, nós somos mortos. Nós precisamos cumprir a obra de Deus. Quando você não manifesta o amor de Deus ao próximo, a gente fica fraco na fé. A gente não sente mais a presença de Deus na nossa casa. A gente não ora mais, não busca mais. Nem digo não sente vontade, porque isso é luta da carne. Às vezes não sente vontade de orar e de ler a palavra, mas por obediência a gente faz. E que façamos em nome de Jesus. Não espere sentir vontade. Faça. Mas a manifestação do amor de Deus, através da minha e da sua vida, vai te fazer pleno no amor de Deus, manifestando o amor ao próximo. Sendo igreja, pregando o evangelho, entregando um ovo, entregando um pão, dando um abraço, fazendo uma oração, manifestando o amor de Deus. Se não temos feito isso, ficamos vazios. E aí a gente vem num culto, por exemplo, e acha defeito em tudo. Eu sempre falo isso, irmãos, porque se você procurar defeito, você vai encontrar. Você vai encontrar defeito no louvor, vai encontrar defeito no púlpito, vai encontrar defeito na decoração, você vai encontrar defeito em mim, você vai encontrar defeito porque nós somos falhos. Mas a presença de Deus aqui no altar do Senhor é a presença de Deus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que pega nós como homens falhos, seres humanos falhos, e usa conforme a vontade dele. Essa é a graça de Deus. Mesmo sem merecer, o Senhor derramou, mediante a tua graça, a unção de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós, sendo falhos, o Senhor nos usa poderosamente, para o louvor da glória dele. Amém? Queria chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus, e você abrir 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências, é Paulo falando, das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte.
O que Paulo declara? Olha, eu tive tanta revelação de Deus, que o Senhor me deu um espinho na carne, algo que o incomodava. Nós não sabemos o que é isso. Se era uma pessoa que o incomodava, ou um problema físico, cada um tem uma teoria. Mas Paulo declarou que algo o incomodava, que por algumas vezes o levou a orar a Deus pedindo para que cessasse isso. E Paulo declara que o Senhor Jesus falou: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala assim: a minha graça te basta, no 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todas as vezes, as 3 vezes que Paulo orou, o Senhor Jesus falou a mesma coisa: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é bastar, irmãos? Basta é ser saciado, basta, é suficiente. Ou seja, os nossos anseios, eles vão vagueando por aí, porque o mundo é lindo, colorido, não é verdade? Como é bom ter, conquistar, adquirir, e é lícito quando se tem um coração em Deus, quando o coração está no Pai, para que você não seja aquele jovem rico, que dê mais valor às coisas do que a seguir a Deus. É lícito adquirir e ter, quando seu coração está no Pai. Mas ele declara, olha, ele teve tanta revelação que Deus permitiu isso para que ele não se orgulhasse, para lembrar de que a graça basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo e nas nossas fraquezas. Então Paulo vai declarando que ele então aprendeu a se gloriar na fraqueza, nas angústias, nas necessidades. Por isso nós passaremos por angústias, por necessidades, mas isso não quer dizer que não somos saciados. Nós perderemos entes importantes para nós. Um dia perderemos nossa esposa, ou a esposa perderá o marido antes da gente, homens. Não é verdade? Nós passaremos por muitas angústias, mas a graça nos basta. Nós passaremos por todas essas lutas. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas, passar por necessidade, ter fartura e escassez. Paulo também declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que a gente passa, irmãos, o sacrifício foi suficiente. A graça nos basta. O pão vivo que desceu do céu foi derramado sobre a minha e a sua vida. Vamos ficar de pé? Para que você creia, em nome de Jesus, que quando você tiver sede e fome, o que for necessário para você ser saciado, já for feito. Que Deus te traga à memória, em nome de Jesus Cristo, essa palavra, o pão vivo que desceu do céu, que foi entregue para o mundo inteiro. Nós vimos em João, são palavras de Jesus. Poderia ser de um profeta, porque seria Deus através do profeta, mas ali era a palavra de Jesus. Jesus declarando: sou o pão vivo que desceu do céu. Fui entregue a favor de todos, para que todos tenham vida. Então, em nome de Jesus, essa palavra é de ânimo. Essa palavra sim, é para que você saia daqui saciado, mas saia no teu coração estabelecido que tudo que era necessário para você se sentir completo já foi feito. Já foi feito. Que as suas atitudes façam jus ao sacrifício de Jesus na cruz. Que os teus pensamentos, os teus frutos façam jus ao sacrifício de Jesus na cruz. Peça ajuda ao Pai, e Ele vai te dar o Consolador. Ele vai dar palavras de vida eterna, vai te dar sabedoria em cada escolha, vai te capacitar a fugir da aparência do mal, a resistir ao diabo. E a palavra fala que ele fugirá de vós, e a tradução no grego sobre o fugirá, que ele foge desesperadamente.
ele foge desesperadamente quando nós resistimos ao diabo, porque o necessário já foi feito na cruz em meu e seu favor. E Jesus profetizou sobre si que ele seria entregue, ele era o pão vivo, como o maná. Nós temos o maná nas nossas vidas, que é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Nós vamos adorar